Fala um pouquinho pra gente desse tempo nas drogas, Esdras. Cara, foi um tempo muito complicado porque aconteceu algumas coisas na minha trajetória que me afastaram da igreja. E eu sofria, por um lado, por meu pai ser pastor, e eu não gostar, literalmente, de igreja. Não tinha nenhum apreço, porque eu via muita coisa que, como hoje, a gente vê algumas coisas que eu não concordava, não entendia, na verdade, eu não entendia, né? Então aquilo me distanciou, e um dia eu cheguei pro meu pai e falei: pai, o senhor é pastor, tudo bem, mas eu não dou conta. Saí, né, nessa saída, muita gente falava que eram revoltados sem causa, mas eu acabei encontrando com muitas pessoas ruins, e essas pessoas, elas, um abismo chamando o outro. Acabou, daqui a pouco eu ia comprar drogas para a galera, né? Para ser o cara. Eu estava tentando de uma forma me enturmar. Então, vai lá, já que tu não usa, vai comprar. Daqui a pouco eu interessado em alguém, em alguma menina, e a menina: por que você não usa e tal? E acabou usando. E aí a coisa foi piorando, ao ponto que eu já roubava as coisas de casa para poder comprar droga, e já, tipo, meio que torturava meus pais, assim, psicologicamente, para que me dessem dinheiro. E foi a fase muito complicada, em que eu, já pulando aqui, né, eu já estava perigoso, armado, e aí eu cometi um erro na minha vida que eu sempre conto para a juventude, né, que eu expulsei minha irmã mais nova de casa. E nessa discussão, nós tivemos uma discussão, e nessa discussão, você sabe, minha irmã, né? E aí eu acabei expulsando ela de casa e falei assim: olha, eu vou ali no bar, quando eu voltar, se eu lhe encontrar, eu vou lhe matar. E aí eu saí. Quando eu voltei, ela, assim, na flor da juventude dela, ela saiu de casa, deixando tudo para trás, deixando uma vida, e foi embora, e eu não tinha um mínimo de dó ou remorso daquela situação. Então aquilo ali me isolou a um ponto que eu me senti. Até minha mãe, que era o meu porto seguro, ela afastou um pouco de mim, se afastou um pouco de mim, e aquilo foi me isolando, e eu afundando na droga. Então, assim, coisas que, claro, hoje com a transformação que Deus fez, arrependimento, já pedi perdão para minha irmã, já fiz, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, e eu não culpo, né? Mas, assim, uma lição para a vida inteira. Bom, aí tu comentou pra gente, no teu o breve relato inicial, que uma das coisas que te ajudou foi a adoração, né? Desculpa, a música em si, né? E, claro, a gente parte para adoração, porque a gente é tão crente assim, né? Que tudo é adoração. A música, porque na verdade é aquilo que você viveu anteriormente ao período das drogas. Sim. Né? Então, quando você voltou para Jesus, mas acho que é bom a gente pontuar, entender, né? Quando foi exatamente, como é que foi a situação para você voltar para Jesus? Aconteceu nesse período que aconteceu essas coisas mais fortes, meu pai adoeceu. E mesmo com as decisões que eu tinha tomado, eu tinha um carinho por ele. Eu só dizia para ele: eu não quero estar na igreja, mas assim. E ele, de repente, ele entrou no quarto onde eu estava e falou assim: olha, eu vou fazer uma cirurgia ali, e eu cuida da sua mãe. Eu olhei para ele assim, não entendi bem. Eu sei que ele saiu, e assim, foi uma das poucas vezes que eu acho que foi a penúltima vez que eu vi. Então ele foi para Goiânia. Lá em Goiânia ele fez a cirurgia, e Deus, assim, por misericórdia, não deixou ele morrer. E quando ele estava desenganado dos médicos, e uma oração que minha mãe fez: Deus, se meu esposo morrer do jeito que está aqui o cenário, tudo vai dar errado. Então, se Deus permitiu que meu pai não morresse, então a gente conviveu 6 meses com eles.
E antes dele falecer, foi 6 meses de pedido de perdão. Todo dia eu chegava para ele: pai, o senhor lembra daquilo? O senhor me perdoa? Ele: me perdoa, me perdoa. Então eu vivi um processo de perdão, e eu sei que se eu não tivesse vivido esse processo de perdão, eu não estaria aqui. Porque talvez eu não me perdoaria por ter destruído a família do meu pai. Então, esse ponto foi forte para que eu, nesses momentos que eu chegava nele e falava: olha, perdão por isso, pai, por isso, por isso. Aí um dia ele falou para mim: meu filho, eu queria te pedir algo. Eu queria que você voltasse para a casa do Senhor. Eu queria que você pedisse perdão para sua irmã, fizesse todos o caminho de volta, né? Então, assim, eu fiz tudo que ele pediu, e as coisas eles começaram a acontecer. Começaram a acontecer com a música. Por exemplo, a minha estada com Daniel, né? Daniel Alencar, ele era ovelha do meu pai. Então, assim, o Daniel era da igreja do meu pai. Meu pai foi pastor do Daniel. Então, assim, a gente era idades diferentes, mas a gente estava por ali junto. E depois desse processo todo, eu falava desse testemunho na igreja, em alguns lugares. E ele falou assim: Esdras, eu tenho um ministério que vai chamar Ministério Abapai. E o que você conta tem muito a ver com o que eu acho que o ministério vai servir para restaurar relacionamentos com os pais e tudo. E aí foi aí que eu entrei, a gente na música com ele, adorando na igreja também. E nós vivemos outras coisas, viajando pelo Brasil, ministrando sobre paternidade e como Deus ele pode mudar alguém como eu.